Paz do Senhor Jesus, meus amados. Hoje, a palavra que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, apenas o versículo 37. Esse versículo vai servir de base para nós alcançarmos o que o Senhor tem para nós, ou pelo menos tentarmos, né? Mateus 23, versículo 37 diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? E tu não quiseste. Eu falar um pouquinho só dessa palavra. Durante toda a história de Jerusalém, do povo judeu, Deus ele enviou vários profetas, pessoas, para levar uma mensagem de alerta, de aviso, de aconselhamento, de despertamento para os judeus, para o seu povo ali, para Jerusalém. E como o próprio Senhor Jesus diz aqui, né? Ele faz, isso aqui é um lamento, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Quando eu vejo essa palavra e olho para o mundo de hoje, infelizmente não é diferente. Não está sendo diferente. Muitas vezes eu fico tentando entender o que se passa na mente do ser humano, mas é tão difícil. Até porque às vezes eu não entendo nem direito o que passa na minha, né? Falando desses últimos dias, eu fico observando as pessoas, às vezes me veem especificamente falando de mim, e às vezes imaginam que eu estou angustiado, abatido, por causa, né, de João Vitor, né, do meu filho não estar mais aqui, da falta dele. A falta dele, sim, óbvio, me traz tristeza demais, saudade demais. Isso é inevitável, isso é qualquer um. Porém, o que me angustia não é a falta dele. A falta dele me dá saudade, muita. Tem meus momentos em que choro. Não preciso estar chorando na frente de ninguém, para ninguém ver, não. Não quero ser visto como pobre coitado por ninguém. Por isso e por nada. Mas o que me angustia é ver o rumo que o mundo, que o ser humano, que as pessoas, que a humanidade está tomando. Diante de tanta coisa que tem acontecido, diante de tantos avisos, de tantos anúncios, diante de tanta coisa que Deus tem falado através de muitos nessa última hora, e as pessoas, como elas se deixam levar pelo emocional, pegam as coisas espirituais e transformam em emocionais. Fico vendo shows, né? Vários shows, que tem shows gospel, onde as pessoas, as multidões vibram. Isso não é uma crítica, eu sei que no meio disso, tem os que estão com o coração de fato voltados para o que estão vendo e ouvindo. Eu sei que há os que são espirituais,
Mas como a própria palavra do semeador, né, a parábola do semeador, Jesus ele diz sobre 4 situações onde a palavra, ou seja, onde a semente, a palavra dele foi lançada, 4 situações. E das 4, apenas uma situação a palavra pôde vingar, germinar. As outras 3, a palavra não pôde se firmar, não pôde criar raiz. E por causa não da palavra, não por causa da semente, mas por causa da terra, ou seja, por causa do coração, onde essas sementes foram semeadas, foram plantadas. É muito angustiante ver o Senhor Deus clamando, se humilhando. Tem uma palavra lá em Jeremias capítulo 3, onde o Senhor Deus ele fala assim para Jeremias: Jeremias, pergunta para esse povo aí, Jeremias, qual deles que se a mulher deles deixasse eles, ficasse com outros homens, e eles iriam querer ela de volta? Pergunta para eles. Jeremias 3, tá lá. Aí o Senhor fala assim: contudo, fala para eles que eles me traíram, adulteraram, se prostituíram, adoraram outros deuses, me deixaram, mas mesmo assim eu os recebo de volta. Deus está se humilhando. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o meu Criador e o seu Criador, está se humilhando nos pés do ser humano, clamando para o ser humano abrir o coração para ele. Porque ele não pode entrar se eu não abrir o coração para ele. Se nós não abrirmos o coração para Deus. Eu fico vendo as pessoas pegando as coisas espirituais, levando para o emocional. E é difícil separar, porque o que é espiritual e o que é emocional são muito parecidos. Há muita emoção em cima das coisas espirituais. Você fala de Jesus, fala da salvação, fala da volta de Cristo. As pessoas levam para o lado espiritual, para o lado emocional. É até bonito ver mensagens motivacionais, emotivas. É bonito de ver, mas isso não passa do que é emocional. Isso não passa do que é psicológico. Não vai além disso. Isso não atinge a alma, não atinge o espírito, só atinge as emoções, a mente, o ego, o psicológico. E nós não somos seres psicológicos, nós somos seres espirituais, que habitamos num corpo físico, psicológico, mental, terreno, mas somos seres espirituais. É tão triste ver quantas e quantas e quantas vezes Deus tem enviado seus profetas, ou seja, pessoas. Deus tem usado, tomado, pegado a boca de pessoas e falado, anunciado sobre a volta de Jesus, sobre um despertamento para as pessoas buscarem a Deus. Ainda agora eu estava vendo alguns vídeos dessa tragédia que houve, do avião da Chapecoense. As pessoas ficam fazendo são tantos que aparecem para fazer tanta palhaçada, tanta bobagem com uma tragédia dessa. Sensacionalismo puro, para poder enaltecer alguém que diz que viu, que não viu. Pouco agora eu estava vendo um vídeo onde o médico da Chapecoense, ele fala que Neto, o zagueiro, né, um dos sobreviventes, que é um servo de Deus, é da Igreja Batista, por sinal, e ele fala que o Neto, ele não se lembrava de nada, não estava lembrando de nada que aconteceu, mas ele lembrava de uma coisa, que ele tinha tido um sonho, o próprio médico, que nem é crente, e provavelmente pela entrevista que ele dá, ele descrê, ele dá a entender, pelo menos para quem, se alguém vê lá, dá a entender que ele é como se ele tivesse tido, sei lá, um pesadelo, traumas psicológicos. E ele diz claramente que ele teve um sonho na noite anterior, que a aeronave caía. O próprio médico fala que ele disse isso, o Neto, o zagueiro da Chapecoense, que a aeronave caía e que ele nem queria entrar no avião. E ele foi um dos sobreviventes. Estava vendo também um vídeo onde o Roberto Cabrini, ele pega ali a Bíblia, que ele estava lendo, o Neto estava lendo, a Bíblia que a esposa deu para ele. Eu sei de uma coisa, a palavra de Deus não pode parar de ser pregada.
Certa vez eu perguntando para o Senhor, eu falei, Senhor, eu falo para tanta gente, prego a sua palavra para tanta gente, mas por que as pessoas não se convertem? Muitas vezes até parecem aceitar, mas só há aceitação real, verdadeira, quando há uma transformação exterior. Só se sabe se alguém se converteu a Cristo ou não pelos frutos. Jesus falou isso. Se conhece o fruto pela árvore, é pelos frutos. É impossível alguém dizer que aceitou, que recebeu Jesus, que crê em Jesus e não mudar de vida. E não mudar sua maneira de ser, de agir, de falar. É lógico que isso não é do dia para a noite. Mas é impossível. As pessoas querem receber Jesus. As pessoas hoje querem receber Jesus sem mudar de vida. Não, eu recebo Jesus, mas quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Acreditar no que eu acredito. Continuar a pensar como eu estou pensando. Sempre foi assim. No passado era assim também. Se receber Jesus, é necessário a prova maior de quem recebeu Jesus, de quem crê nele, é a mudança de vida. Porque não existe um na face da terra que ande nos caminhos de Deus, a não ser depois que passa a conhecer Jesus Cristo. Aí ele começa a tomar um rumo diferente. E eu conheço muitos crentes até, que dizem que conhecem a Jesus Cristo e que servem a Jesus Cristo, mas vivem como os ímpios. Vivem levam uma conduta de vida, um estilo de vida que não tem nada a ver com o que Cristo faria. A melhor maneira de nós podermos seguir a Cristo é tentar imaginar o seguinte: se fosse naquela situação, Jesus estaria ali? Jesus ouviria esse tipo de música? Jesus estaria nesse tipo de ambiente? Jesus faria isso? Jesus faria aquilo? Nós olharmos para Cristo e imaginar Cristo naquela ou naquela situação, ou agindo assim ou não agindo assim. Como exemplo, o que Jesus faria no lugar, o que o Senhor Jesus faria nessa situação? Ele responderia como? Ele agiria como? Ele faria isso? Ele faria aquilo? Quando nós paramos para pensar nisso, aí nós começamos a querer imitá-lo, a fazer o que ele faria se estivesse naquela situação. Não falta avisos. Não tem faltado, nunca faltou avisos. Nunca faltou avisos. E quando ele fala da parábola do semeador, das 4 situações em que a semente foi lançada, apenas uma vingou. Isso significa 1/4. Se nós fôssemos falar aqui em números, seria de cada 100, 25 pessoas entenderiam. De cada 100, 25 pessoas compreenderiam o que é seguir a Cristo. Não é religião, não. Não é religião. As pessoas elas estão enganadas em relação às coisas de Deus. Muito enganadas. Deus não é emoção. Deus é espírito. Deus não é razão. Deus é revelação. Deus é direção. Então, voltando aqui no assunto do neto, aí muitos agora querem fazer sensacionalismo, oba-oba, né, com o que aconteceu. O porquê eu não sei por que aconteceu. Eu sei que em tudo a gente tira experiência. Deus deu para ele uma experiência. E ele sobreviveu, é um dos sobreviventes. Certamente vai divulgar a experiência que ele teve, com certeza, e tem que divulgar mesmo. A experiência que ele teve, né, com Deus. Deus o avisou em sonho que a aeronave caía. O Senhor mostrou para ele. Eu não sei, provavelmente eu devo acompanhar quando ele se recuperar. Eu vou procurar saber mais porque eu me interesso pelas coisas de Deus. Eu quero aprender mais de Deus. Essa casca religiosa que está hoje dentro de todas as denominações, essa casca religiosa superficial, artificial, que não alimenta os que são espirituais, não alimenta os que são espirituais. Isso não passa de religião, praticada por cabeça de homens, segundo a visão humana, o olhar humano. É triste ver essas coisas acontecerem. Eu imagino um lamento de Jesus falando talvez para mim, Maria, Pedro, João, Manuel, José, como ele falou aqui na Jerusalém, Jerusalém,
Quantas vezes eu quis te ajuntar, Jerusalém. Isso serve vai servir para tantos seres humanos nessa última hora. Ah, meu filho, minha filha, quantas vezes eu quis te ajuntar, quantas vezes eu quis te alertar, quantas vezes eu quis te avisar sobre tudo que estava por vir, sobre a minha volta, sobre a minha... Eu imagino Jesus lamentando, olhando para cada ser humano na face da terra, aqueles que não creem, ou que diz que creem, mas no fundo não creem, porque não adianta nossa boca proferir apenas, porque Deus conhece o que está no nosso coração. Tem muita gente enganando a si mesmo, acham que estão, porque dão glória, porque dão aleluia, porque dizem que creem, mas e o coração? Deus não olha o que está nos lábios, Ele olha o que está no coração, a intenção do coração. Eu não conheço um que diz que odeia a Deus, não com os lábios, mas não o seguem. Não tem Ele no coração, tem outros planos, outras prioridades no coração. Acho que porque ninguém é louco de falar que odeia a Deus. Prioridade do coração, o coração. A Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. É o interior, não é o exterior. A firmeza está no interior. É triste ver isso. Eu fico imaginando o lamento de Cristo falando: ah, fulano, ciclano, ah, minha filha, meu filho, quantas vezes eu mandei alguém te falar, quantas vezes eu alertei você, quantas vezes eu enviei pessoas para falar com você sobre a verdade da Bíblia, da minha palavra. Eu imagino Jesus pensando assim, falando assim: quantas e quantas vezes eu tentei te alertar, te falar, mas você não me deu ouvidos. Você não me deu ouvidos. Eu imagino Jesus falando assim: você me levou para o lado emocional, religioso. Não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer a nossa emoção. Deus não quer, Deus não quer o que está apenas que sai dos nossos lábios, mas Ele quer o que sai do coração. É tão triste ver, é tão angustiante ver o rumo que o mundo está tomando e a gente se sente impotente, gritando aos berros, avisando as pessoas. E o máximo que a gente consegue é atingir o emocional das pessoas. E não passa disso, porque não há transformação de vidas. A maior prova de que alguém recebeu Jesus é a mudança de vida, é a transformação no exterior, porque a mudança começa interiormente, para depois ser mostrada exteriormente. É tanto o que falar, eu fico perdido até às vezes, eu fico meio sem reação, sem ação, diante de tanta coisa errada que precisa ser consertada. É por isso que eu tento sempre ensinar pelo menos uma única coisa: Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Por mais que a gente faça tanta bobagem aqui, religiosamente falando, não se esqueça disso. Meu medo para as pessoas é que elas não tenham tempo de se lembrar de Jesus, como o ladrão na cruz teve. De repente você vai dormir e não acorda mais, morreu de um infarto, alguma coisa. Tudo isso é possível acontecer. Mas eu não posso parar de evangelizar, de semear a palavra do Senhor. Como eu ia dizendo, acabei me esquecendo, retornando. Certa vez perguntei para o Senhor: Senhor, eu falo para tanta gente, isso tem anos já. Eu prego para tanta gente, Senhor, mas eu não vejo essas pessoas se converterem. E aí eu usei uma palavra que a Bíblia diz. Falei assim: a sua palavra fala o seguinte, a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Antes ela vai fazer o que lhe apraz. E eu ficava perguntando ao Senhor. Durante muito tempo eu perguntei ao Senhor sobre isso. Por que, Senhor, então, que eu falo, eu e tantos outros, fala do Senhor, fala da palavra, e não há conversão? Aí eu pude entender que um dia o Senhor me esclareceu. E o Senhor me fez entender o seguinte: a palavra dele não volta vazia. Ela vai voltar para ele levando salvação para a minoria que vão crer, que vão receber, que vão aceitar, que é a alegria de Deus.
mas também vai voltar levando condenação. De qualquer forma, a palavra de Deus ela não volta vazia para ele. Essa palavra que eu estou te falando agora e tantas outras palavras que Deus tem falado através da boca de muitos outros, ela não vai voltar para Deus vazia. Ela vai voltar levando a sua salvação ou a sua condenação. Isso depende de você, assim como de mim. A palavra de Deus não voltará vazia. E ela, no dia do juízo, será lembrada, será desarquivada e colocada frente a frente com cada ser humano na face da terra, tanto os que já morreram como os que ainda vivem. Naquele dia, no dia do juízo, essa palavra será aberta para todos, porque a Bíblia diz que todos ficarão indesculpáveis diante de Deus. E o que essa palavra vai levar para Deus a respeito da sua vida? Salvação ou condenação? Isso depende de você, unicamente de você. Unicamente de você. Lembra desse lamento que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, meu filho, minha filha, que matas, ou seja, despreza, vira as costas, não aceita aqueles que eu te enviei, que eu tenho te enviado. Minha filha, meu filho, quantas vezes eu quis te ajuntar, eu quis te proteger, eu quis te alertar, eu quis falar para você da salvação, da outra vida, do outro mundo. Quantas vezes, meu filho, minha filha, eu quis falar para você que existe um outro lugar, mas você não me deu ouvidos. Você preferiu essa vida, você preferiu ficar nesse mundo, porque você preferiu olhar pelos olhos da razão e não pelos olhos da fé. Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas e apedrejas a quem eu os tenho enviado. Quantas vezes eu quis te juntar, e ele faz uma comparação tão linda como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda para Jesus voltar, ou para eu ir, ou você ir. Nós não sabemos do amanhã. Nós costumamos fazer planos, planejar tanta coisa para o amanhã, sem ao menos saber se o amanhã chegará para nós. Então, a falta do meu filho me faz ficar triste. Triste. Saudade. Óbvio, lógico. Mas não me angustia. Porque a angústia é diferente, é um sentimento diferente. A angústia é quando você vê as pessoas caminhando para um abismo e você não pode fazer nada mais do que avisar. Porque elas têm um livre-arbítrio, elas têm uma livre escolha para poder caminhar. Não se firme no seu entendimento, ou na sua denominação, ou no que você crê ou deixe de crer. Firme-se em Jesus Cristo e reaprenda a viver com Ele, por Ele e para Ele. Porque Ele vai continuar sendo Deus. Você aceitando ou não, Ele continua sendo Deus. Isso não altera em nada para Ele, mas vai alterar para mim e vai alterar para você. Que o Senhor Deus ele possa completar a sua palavra no nosso coração. Não viva de emoção, viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.